esse evento de hoje, 2 anos da LGPD, tem muitas perguntas, muitas questões em relação ao que fazer. Principalmente agora, a semana, que nós tivemos algumas novidades em relação à legislação. E agora a gente precisa saber, ela entrou em vigor? É a partir de hoje? A partir de quando? As penalidades a partir de quando? Então, o Gabriel, o doutor Gabriel, vai ser o mediador desse evento, junto com o doutor Fernando e com o doutor Wellington. E, bom, eu acho que tem mais gente entrando ainda. Falta 1 minuto ainda para as 9 horas. Quero agradecer já a presença de todos. É um evento da OAB que geralmente acontece sempre no período da manhã. E para quem é advogado e gostaria de participar da Comissão de Direito Digital, a gente vai ter uma reunião agora na próxima segunda-feira para que a gente trata assim, de assuntos de eventos, assuntos administrativos. Quem tiver interesse, fica à vontade de fazer parte desse grupo. Bom, agora eu vou dar a palavra para os debatedores, para os palestrantes. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Eliton? Então, agora é com vocês. Deixa eu testar aqui o áudio. O áudio tá bom? Todo mundo ouvindo? Tranquilo? Ótimo, então. Tudo bem? Bom dia, estão me ouvindo? Tá chegando para todo mundo? Maravilha, bom dia a todos. Antes, Gabriel, deixa eu só fazer uma pergunta. Você quer falar alguma coisa em relação à Comissão de Direito Digital? Não, só um adendo, Andressa. Tá muito baixo, Gabriel. Pelo menos só um adendo. Você tinha comentado sobre a reunião na próxima segunda-feira, mas a próxima segunda-feira é feriado. É 7 de setembro. E vocês estão me ouvindo? Tá muito baixo? Não, tá muito baixo ou vocês estão me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Ah, então maravilha. Não, só o adendo que na semana que vem, no dia 7, é feriado, né? Então, eu não sei se a reunião vai ser necessariamente na segunda. Possivelmente passaremos para terça ou para outra semana, né? Só esse adendo. Eu até ia falar com o Luke sobre isso, porque não sei como que eles estão trabalhando na OAB. Mas se tiver alguma restrição, a gente passa para outra segunda-feira. Maravilha. E sobre a comissão, mesmo que vocês, se tiver alguém que não seja da área técnica, área de TI, ou um amante apaixonado pelo direito, quer conhecer mais, quer ter um contato mais próximo de profissionais em sua parte especialistas na área, fiquem à vontade, mesmo que na qualidade de advogado vocês não poderiam, por não serem advogados, né, ter algum tipo de registro, mas como ouvintes, né, são sempre bem-vindos, sempre tem a somar junto com a comissão, junto com nós, trocar algumas figurinhas, né, Andressa? Mais nesse sentido. Nossa, tá muito ruim a tua conexão. Peraí, deixa eu ver se melhora aqui. Ué, melhorou? eu ouvi bem. Não, eu ouvi bem, mas ele tá travando para mim, para você também. Ah, tá. Tá travando. Eu tô tirando aqui meus acessórios. Eu não consigo ver o lip sync dele. Pronto? Bom, eu acredito que sim. Mesmo porque, Gabriel, nós temos também os eventos que acontecem que é aberto ao público. Então, os profissionais de tecnologia, os gestores, empresários, estudantes que têm interesse no assunto, é aberto. Então, fiquem à vontade para fazer parte do evento. Maravilha. Não, exatamente isso. Bom, agora eu vou pedir para iniciar o evento, para que eu sei que no final terão as perguntas.
e vai estender um pouquinho, mas vamos lá. Bom debate, boa palestra. Vamos lá. Obrigado, Andressa. Obrigado mais uma vez. Se minha câmera ficar travando, até é bom que vocês não prendem a atenção com o que não deve, né? O importante hoje é o áudio, o importante hoje é o debate, e nada melhor do que trazer... A única coisa que eu vou pedir, Gabriel, é que antes, como tem muitas pessoas de fora que não são advogados, só faz uma breve apresentação de cada um para que saibam o que vocês estão falando da LGPD. Ah, sim. Bom, eu vou passar a palavra e vou ficar por último, né? Vou começar com o Dr. Fernando Martins. Se o Dr. Fernando quiser se apresentar, fica à vontade. Andressa, acho que o Dr. Marcelo acabou de entrar na reunião, não sei se ele vai fazer tecer alguns comentários. Dr. Marcelo, bom dia. Dr. Marcelo, bom dia. Bom dia a todos e a todas, doutora Andressa, é sempre um prazer estar com vocês, meus amigos e minhas amigas, espero que esteja tudo bem com a saúde, com a família de vocês, sempre madrugando, esta comissão trabalha cedo, né? Que maravilha, doutora Andressa, doutor Fernando, doutor Gabriel, doutor Renato Chiodo, um grande abraço a todos aí, que tenham uma ótima atividade. Fisicamente a gente passava na sala, agora é virtualmente, né, doutora Andressa? Sim, doutor Marcelo. Eu fico muito feliz da sua participação, da sua visita. Espero que goste. Eu quero dizer para vocês, meus amigos, assim, nós temos várias atividades agora com essa plataforma, né? E agora não é mais uma questão de demorar alguns minutos, agora é a questão de segundos. Até pelo próprio tema desta comissão maravilhosa que vocês coordenam. Então, a gente, assim, eu tenho que sair daqui e já pular para o outro lado. Né? Então, assim, eu quero deixar um grande abraço para cada um de vocês, me colocar sempre à disposição pelo WhatsApp, enfim, por todos os canais de comunicação que nós temos na nossa ordem, para quando vocês quiserem, precisando de alguma coisa, e aí já me coloco à disposição, doutora Andressa. Se precisa de alguma coisa desse presidente, estamos aqui às ordens. É bom saber, doutor Marcelo. Se precisar, eu vou até o senhor, sim. Obrigada. Então, tá bom. Um grande abraço para vocês, ótima atividade. Fiquem com Deus. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Doutor Fernando, com a palavra para se apresentar, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho, fica à vontade. Bom dia para todos. Meu nome é Fernando, trabalho com a área de Direito Digital, sou sócio da Cenefonte Silva, junto com a doutora Andressa. Eu costumo abrir as minhas apresentações falando que eu sou um profissional do direito. Por um acaso, na realidade, a minha carreira profissional começou como profissional da área de computação. Fui desenvolvedor de sistemas, gerente de rede, gerente de segurança da informação durante muitos anos. Isso em cidades como São Paulo, Brasília. Trabalhei para bancos federais, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E confesso que, enquanto eu era da área de tecnologia, várias vezes eu tive vários embates com o departamento jurídico e resolvi estudar direito para entender o porquê. E me apaixonei pelo direito e por que não a gente unir todas essas atividades. E nos últimos anos a gente tem visto o impacto da tecnologia, basicamente todos os fatos sociais, e com isso, cada vez mais a gente vem se aprofundando em temas ligados, afetos aí ao direito digital. E por último, o trabalho nosso basicamente tem sido nos últimos 2 anos fazer a adequação das empresas à LGPD. E a comissão, quando resolveu fazer um evento em homenagem aos 2 anos da lei, que completou no último 14 de agosto, nós ficamos na dúvida, né? Qual seria o tema, o que nós iríamos abordar a respeito disso? E a grande pergunta que a gente ainda vê é: estamos prontos para uma lei de privacidade, como nos moldes da LGPD, na forma como ela tem sido feita, tem sido colocada? Como que está a questão de privacidade, segurança da informação na região de São José do Rio Preto, São Paulo, em outros locais? Então,
Espero que a gente consiga fazer um bate-papo. Fica aberto, o chat está aberto, caso vocês queiram fazer aí qualquer pergunta, estamos à inteira disposição. E, Eliton, fica à vontade, se apresente aí também para que a gente possa iniciar os debates. Ok. Bom, meu nome é Eliton, como diz o Dr. Fernando, a questão dos paraquedas aí, o meu foi um caminho meio inverso. Eu meio que caí de paraquedas em outra área, fiz direito, terminei direito aqui em São José do Rio Preto em 2005 e acabei que fui embora do país e entrei na área de recursos humanos, no McDonald's na Inglaterra. Fiquei lá 4 anos, enfim, acabei fazendo uma outra faculdade de administração de empresas e negócio, enfim, que aqui a gente eu não convalidei ela no MEC, então eu considero ela mais uma especialização, algo do tipo. Bom, mas o que acontece? Voltando, depois de 14 anos dentro dessa área de recursos humanos, gestão de mudança, projetos, enfim, projetos de inovação e tecnologia, eu acabei voltando para São José do Rio Preto e resolvi aí entrar de vez mesmo nesse mundo do direito. E como é minha área, meu background sempre foi tecnologia também, por ter processamento de dados, enfim, coisa de moleque lá de trás, eu falei, não, então vou escolher uma área, e uma dessas áreas que eu escolhi foi desde 2, 3 anos atrás, quando eu estou vendo, quando eu vinha a trabalhar com isso, foi as áreas de privacidade, a área de direito digital como um todo. E aí surgiu a LGPD, a GDPR, e a gente vai se especializando conforme vai surgindo as coisas aí. Então, esse é meu background, eu espero que eu consiga ajudar e debater aí com o Dr. Fernando, com o Gabriel, enfim, com o Dr. Gabriel, Andressa, pessoal, tá bom? Muito obrigado. Gabriel? Bacana. Bom, hoje o grande, diferente de outros eventos nossos da comissão, hoje eu estou apenas como mero moderador, apenas para mediar o debate entre o Dr. Érico e o Dr. Fernando, mas a minha formação, diferente dos dois, foi completamente coercitiva, né? O direito eu sou apaixonado há muitos anos, mas na parte de direito digital, de tecnologia, eu fui aquele pequeno estagiário obrigado a ir aos eventos em São Paulo, porque alguém tinha que saber alguma coisa sobre isso dentro do jurídico da então empresa que eu trabalhava. Acabei que me apaixonei. Na época não tinha tantos conteúdos como hoje, eram mais legislações esparsas, eram mais um conteúdo... Você basicamente tinha que correr atrás de legislações estrangeiras, enfim. Até hoje a gente ainda sente um pouco nessa defasagem de material, de conteúdo, mas foi assim que eu entrei no direito digital, acabei me especializando posteriormente e venho hoje desempenhando um papel mais acadêmico do que necessariamente prático, né? Eu destinei minha dissertação de mestrado inteira para a Lei Geral de Proteção de Dados. Estou aprendendo muito com isso, sempre aprendo muito quando nós pegamos um aspecto mais histórico, quando nós começamos a analisar a origem no mundo da matéria proteção de dados, e isso é o que vem nos chamando nossa atenção ultimamente. Para iniciar o debate, a primeira pergunta que eu faço para os nossos dois palestrantes do dia é o seguinte: está em vigor ou não está em vigor? Começou ou não começou? É aula de direito constitucional ou é aula de direito digital, né? Porque alguns absurdos aí acontecendo, né? Que nós temos notado, temos acompanhado de perto e ficado até um pouco surpreso, né? Doutor Fernando Martins com a palavra. Está em vigor, doutor? Tá no mudo. Ainda não. Pelo menos até a informação que eu tenho agora. O debate, como você falou, Gabriel, é constitucional e direito digital. A informação que nós tivemos assim que houve a votação na semana passada, dia 25, os deputados fazem uma prorrogação para 31 de dezembro, adiantam de 3 de maio de 2021 para 31 de dezembro de 2020, sendo que o último dia para confirmar a medida provisória 959 era no dia 26. Todo mundo acreditou, amanheceu o dia 26 pensando acerca, dia 1º de janeiro a gente começa a trabalhar com uma lei vigente, né? Mas, para nossa surpresa, os deputados suprimiram o texto e aí começou um debate que eu particularmente não vou
entrar. A primeira nota da assessoria da Câmara foi que estaria vigente a partir do dia seguinte. Logo depois, a gente ainda estava conversando, batendo um papo a respeito disso, já saiu uma segunda nota falando que apenas após a sanção da Presidência da República entraria em vigência. Então, em tese, essa é a última posição que a gente tem, embora exista grandes discussões aí doutrinárias a respeito desse item, mas eu, Fernando, particularmente, eu sou um cara mais voltado para a prática. Qual é a prática? Está falando que não está vigente? Ok. Então, eu estou com o último posicionamento. Não vou entrar na esfera do direito constitucional. Estamos aguardando aí a sanção que pode acontecer em até 15 dias úteis. O histórico da nossa presidência tem matérias que a aprovação ela é imediata e tem matérias que demora, vai até o último dia. Ou seja, não terminamos setembro sem a vigência da LGPD. Pelo menos é o que se espera até o momento. Surpresa. Doutor Fernando, doutor Eliton, só um parênteses, eu já passo a palavra para vocês, só para a gente estruturar. Sim, claro. Eu vou fazer um meio de campo entre vocês, tá? Que aí eu vou jogando a bola para um, vou jogando a bola para outro e vou dando algumas complementações. Perfeito? Ok. Doutor Eliton, antes de passar a palavra para você, complementando a tua palavra, Fernando, para algumas pessoas que não tenham tanta familiaridade com a LGPD ainda, é importante destacar que existem 3 vigências na legislação, né? Nós não estamos diante apenas da legislação como um todo. Nós temos uma vigência que já, desde 2018, já está em pleno vapor. O doutor Eliton vai depois tecer alguns comentários, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Desde 2018, os artigos já estão vigentes. Nós temos uma vigência das sanções, que ficou para agosto do ano que vem, então aquele capítulo de penalidades da legislação, e o remanescente, que é essa discussão agora, que nós não sabemos quando que vai começar, né? E aí, doutor Eliton, eu passo a palavra para você, dentro dessa temática, perguntando o seguinte, ok, não está vigente a legislação, e o advogado? O que você pode trazer para nós aí, doutor Eliton? Gabriel, antes eu queria só comentar o seguinte, a questão da vigência, e aí realmente não vamos entrar nessa questão constitucional, que não é o foco aqui. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Ok. Não é o foco, enfim, mas assim, só complementando o que o doutor Fernando falou, a vigência realmente ela depende da sanção, mas eu queria dizer que assim que o presidente assinar ali, essa vigência é meio que retroativa, né? Vocês concordam comigo? Porque ela já passou a valer a partir do momento não que ele assinou. O que ele assinou é que foi divulgado, que está a partir daí, então, no mundo jurídico. Mas ela passa a valer desde o dia que foi ali. Então, por exemplo, coisas que acontecem nesse meio tempo do dia que promulgou lá para agora, enfim, do dia que divulgou para assinatura, ela ainda está valendo. Pelo menos esse é meu entendimento do direito constitucional. Mas, enfim. Você estava falando sobre as outras vigências, né? Sim, tem algumas vigências em relação por exemplo, à NPD. Ela tem uma discussão enorme sobre ela que, no final das contas, nem entrou junto com a LGPD, né? A gente sabe que em 2018, quando foi publicada a lei da LGPD, a NPD nem veio junto. Teve que vir uma outra lei aí para falar sobre um ato normativo para falar sobre a NPD, e foi em 2019 que decidiram que deveria existir a NPD do formato que está, né? No formato de conjunto ao gabinete da Presidência da República. Ele não é uma autarquia, como, por exemplo, a gente consegue ver em outros países. Então, ele não tem aí vamos dizer que na lei ele fala que tem uma independência técnica, mas a gente sabe que não se dá a chave do galinheiro para a raposa, né? Enfim, quando está ali junto com a presidência, a gente fica meio inseguro ainda em relação a essa segurança jurídica que pode haver. Mas, enfim, esse é o contexto geral da NPD. Até onde a gente sabe também, porque tudo pode mudar, nós estamos falando aqui de Brasil, né? E das nossas leis, o nosso Congresso sempre movimentando. Até onde a gente sabe, as multas da NPD, elas começam em agosto de 2021. Mas ela já está, agora essa semana passada, dia 27, foi divulgada no Diário Oficial, a estruturação
da ANPD. Aí vocês perguntam, está vigente já? A ANPD existe já? Não. Por quê? Porque na própria lei fala, num dos artigos lá da lei, antes do anexo, fala que ela vai começar a valer realmente no momento em que for definido o diretor-presidente. E o diretor-presidente precisa de sabatina do Senado. Ou seja, a gente está falando de uma novela que a gente vai se estender mais um bom tempo aí para falar de ANPD. Em relação à sua pergunta, como que a gente faz para os advogados, que está valendo para os advogados, o doutor Gabriel, é o seguinte. Para mim, as implantações elas têm que acontecer antes, no sentido de preventivo. Né? A gente não está falando de, uma NPD veio, que não é o caso, não vai acontecer isso, a NPD, até por conta da estruturação dela, 61 pessoas lá, ela não vai chegar aqui em São José do Rio Preto e falar, olha, tem uma empresa que vai levar a multa, ou você vai levar a multa porque você está, ou então alguém daqui, um serzinho, um consumidor vai mandar uma mensagem para eles e falar, eu estou sentindo lesado com meus dados pessoais. Até eles olharem isso, a gente já perdeu o time todinho, já perdeu todo o prazo. A questão para os advogados é o seguinte, nós temos aí uma possível judicialização das questões. A lei existe. Meus dados como consumidor ou como titular dos dados estão sendo lesados, eu estou sentindo isso. Ou seja, o que eu vou fazer? Procurar um advogado, temos nós todos aqui, um advogado, no caso do contencioso, né, para esse caso, já que não se adequou, as empresas não se adequaram, as pessoas se sentirem lesadas vão procurar o advogado e a gente vai no judiciário buscar. Caso seja alguma coisa que o Ministério Público precisa se envolver, ele vai se envolver também, porque afinal de contas foi o que aconteceu com a lei do CDC, né? Com o direito do consumidor. Antigamente ninguém botava fé, ninguém falava nada, é isso, até que não existiam PROCONs ainda, estava tudo muito calmo, beleza. O que as pessoas começaram a fazer? Entrar na justiça, judicializaram. E aí temos o que temos hoje e o negócio muito bem estruturado. A minha ideia é que vai acontecer a mesma coisa no caso da LGPD, tá? Não, bacana. Respondi? Respondido. Doutor Eliton, nós até já para complementar para o grupo, para depois vocês, acredito que a maioria já tenha conhecimento, já tem utilização da LGPD em julgados, né? Nós temos um de grande repercussão, por exemplo, no caso do acesso aos celulares das operadoras. Se eu não me engano, tá? Se eu não estou confundindo, a ministra Rosa Weber, que utilizou a legislação como fundamento, e já, claro que ela não poderia se basear unicamente numa lei que não está em vigor, mas ela fez uma associação bem interessante com a Lei Geral de Proteção de Dados, com a própria Constituição e com outras legislações setoriais, né? Doutor Fernando, eu tenho notado, não sei se o doutor tem algum comentário sobre a NPD, mas já deixo a pergunta, eu tenho notado uma massividade de cursos secos, lei geral seca, né? Não tem necessariamente uma visão ampla sobre como será essa implantação, e eu tenho, como nós temos uma proximidade, eu sei que o doutor já vem aplicando, por exemplo, há muitos anos a lei geral, implantando, né, há muitos anos a legislação de proteção de dados, mas baseada na legislação, na diretiva europeia. Aí eu gostaria que o doutor tecesse alguns comentários a respeito de como vem sendo essas implantações e qual que é a importância, qual que é o cuidado que as empresas, os jurídicos, acredito que tenha muitos advogados de jurídicos que estão curiosos para saber como que se dá esse passo, né? Fica à vontade, doutor. Bom, Gabriel, obrigado. Realmente, a gente já tem aí, nós estamos acompanhando basicamente a LGPD desde que ela era projeto de lei ainda, né? E sim, a gente também acompanhou desde 2016 a GDPR, por ser um assunto afeto à minha área prática. O que acontece? Isso leva à pergunta título do nosso bate-papo, né? Nós estamos prontos? Se eu for dar uma resposta seca, não. Nós não estamos prontos, o Brasil não está pronto, a classe jurídica não está pronta, a gente não tem uniformidade. Quando eu falo não está pronto, não é que não temos profissionais especializados. Temos, mas a quantidade ainda é muito diminuta frente à necessidade que o país tem. Tá? O que a gente tem visto na prática com relação a isso,
A lei não está vigente ainda, vamos esperar. A gente ainda tem no Brasil aquela questão, será que a lei vai pegar, não vai pegar? Quando a gente parte para a prática, principalmente quando vai fazer a adequação de empresas, é muito comum escutar isso dos empresários. Vamos esperar mais um pouco, vamos esperar entrar em vigência, vamos ver se isso vai pegar de verdade ou não. E são poucos ainda que começaram a se adequar. Quem começou a fazer um processo de adequação foram as empresas que, de alguma forma, fazem transações internacionais, as que iniciaram lá em final de 2018, começo de 2019, porque a União Europeia começou a bater o martelo e falou o seguinte: ou você se adequa a uma lei de privacidade, ou você não vai vender o meu produto, eu não compro mais o meu produto de você. Foi bem claro. Fernando, isso acontece em Rio Preto? Acontece. Nós temos clientes que nós tivemos que fazer adaptação relâmpago à GDPR, fazer um projeto relâmpago, apresentar que tinha uma iniciativa de privacidade para ganhar um fôlego para fazer o processo de adequação como um todo. E o que a gente tem visto na prática? Empresas que não têm noção do que é privacidade e segurança da informação. E isso é uma questão cultural. Sabemos que a LGPD ela foi inspirada, essa é a frase que a gente escuta, eu digo traduzida ou tropicalizada da GDPR, né? Trouxeram uma lei de privacidade europeia, feita para empresas e cidadãos europeus, para o Brasil. Só esqueceram de trazer junto a cultura. Então, nós temos uma diferença cultural muito grande. Nós somos um dos países onde a preocupação com segurança da informação é uma das menores do mundo. Para vocês terem uma ideia, é impossível ter privacidade sem segurança da informação. Eu posso ter segurança da informação sem conceitos de privacidade, mas eu não consigo ter privacidade sem segurança. E aí é uma coisa interessante, né? Porque no mundo da segurança da informação, a ação mais rápida, ou seja, a primeira hora após um incidente, após um evento, é a hora mais importante para que a gente possa fazer uma atividade e colocar, proteger ali os dados, proteger a informação corporativa ou até dado pessoal. O problema é que no Brasil, a média nacional para se identificar um incidente de segurança da informação são de 8 meses. Segundo as principais empresas que trabalham com software monitoramento de rede de segurança da informação. Então, nós temos já um gap muito grande quando se fala de segurança da informação. Segundo ponto, muito importante, que a gente tem visto muita dificuldade, existe já um demandismo muito grande. Nós já temos startups brasileiras prontas para fazer notificação em massa, para fazer aquilo que o Dr. Elito colocou. Demandismo total no início. Entrou em vigência, nós vamos ter isso. Tem um aplicativo, chama Notifiquei, o nome do aplicativo, que eles já estão fazendo, e a propaganda tenha uma prova para você entrar na justiça, para proteger os seus dados. E aí a gente cai na última pergunta, que a gente tem visto na prática. O que é dado pessoal? Com todo respeito, a gente tem visto discussões homéricas a respeito disso, enquanto o pessoal está achando que dado pessoal é só o CPF, o RG, o número da OAB, o nome, a placa do carro, coisas diretas, o pessoal esquece da base de dados, esquece de um negócio chamado Big Data, esquece de ciência de dados, esquece de algoritmos de inteligência artificial, que hoje eu consigo pegar, por exemplo, uma base de dados de consumo de cartão de crédito, gênero, olha que eu não estou falando nome, eu só peguei gênero, consumo de cartão de crédito, um CEP em específico, e se a gente delimitar uma área, por exemplo, farmácia, eu consigo individualizar em 96% dos casos uma pessoa, sem ter um documento, sem um nome, sem nada. Então, isso é dado pessoal? Porque a lei define que dado pessoal é aquilo que pode também identificar uma pessoa. Então, o processamento, o que é tratamento de dados? A lei, com todo respeito também a outras opiniões, a lei é muito exemplificativa. Lá
no artigo 5º, que tem as definições do que é tratamento de dados, por exemplo, o rol é meramente exemplificativo. Tratamento de dados, eu costumo brincar que tem uma fórmula que a gente aprendeu nesses 2 anos, que é tratamento de dados é igual qualquer verbo mais dado pessoal. Então, capturei dado, capturar dado pessoal é tratamento. Apagar dado pessoal é tratamento. Copiar, compartilhar, coisei o dado pessoal, eu estou tratando o dado pessoal. Então, a lei é muito mais ampla do que simplesmente os arquivos. E um outro ponto que também tem sido discussão, e isso na prática tem gerado grandes discussões, é um trabalho multidisciplinar. Não é um problema do jurídico, não é um problema da TI. A Lei Geral de Proteção de Dados é um problema da empresa como um todo. Ela afeta todas as áreas. 10% da solução, 10%, todo um projeto de implantação de LGPD, só 10% é voltado para a tecnologia. É a mais cara, concordo. 80% do custo cai ali, mas só 10%. 30% processos gerenciais jurídicos. 60% gestão de pessoas. Então, ainda se acha muito, é um problema do jurídico. Advogado, olha aí para mim, tem uma lei que eu tenho que me adequar. E aí, essa lei trouxe mais uma coisa que tem dificultado bastante, que muitos conceitos que estão ali não são conceitos jurídicos. São conceitos técnicos de ciência da informação, que não é nem tecnologia e nem gestão. É uma área que fica ali no meio em termos de organização de informação. Então, a gente tem visto, por exemplo, cláusulas contratuais de adequação à LGPD nulas, 100%. Aditivo contratual de adequação à LGPD nula de ponta a ponta. Detalhe, escrito por grandes escritórios de advocacia lá de São Paulo. Eu tive acesso a uma semana passada, que a minha orientação para o cliente aqui foi: não assina. Você vai assinar isso daqui, é a mesma coisa que nada. Então, não se desgasta, vamos discutir em outra esfera. Então, encerrando, estamos prontos? Não. Temos que aguardar a LGPD? A NPD, desculpa? Não. A gente não pode, não temos tempo de esperar isso. Como a nossa lei é europeia, foi inspirada na Europa, até punições, tudo foi inspirado lá, o que nós temos adotado? Nós temos adotado a prática da GDPR. Tem um site muito legal da União Europeia que mostra todas as multas que foram aplicadas. Eu até estava pesquisando ontem, uma empresa na Espanha foi aplicada a multa de 5 mil euros porque ela tratou um dado sem base legal. Então, eu fiz o tratamento sem base legal. Qual é a base legal do tratamento? Não sei. E a nossa legislação é muito semelhante. Então, quando a gente faz adequação, eu falo, olha, nós estamos usando o padrão europeu, que é mais rígido. Se a NPD flexibilizar, você está pronto. Mas não vale a pena, e aí eu faço minhas palavras do Dr. Eliton, não adianta esperar a NPD, temos que adequar antes. Dr. Eliton, o que você acha disso? Concordo. A questão da NPD aí que você fala em esperar, ou então vindo a pergunta que você iniciou a sua exposição aí, sobre estamos prontos, ou, agora eu vou fazer a pergunta, a NPD está pronta? Não. Vai ficar pronta nos próximo ano? Garanto que não. Agora, nos próximos anos, 2, não sei. Então, o que a gente vai ter que fazer? Se preparar, como o Dr. Fernando falou, se preparar, as empresas se prepararem, os advogados, os profissionais que quiserem atuar no tema, porque a lei ela é clara em não designar, por exemplo, que o advogado que vai cuidar disso, apesar de, como o Dr. Fernando falou, tem uma porcentagem boa de jurídico, gestão de pessoas, como que é? Processos, pessoas e tecnologias, não é? Que a gente vê lá na GDPR. E é exatamente isso. Então, assim, voltando, como eu me preparei mais para falar sobre a NPD, eu quero trazer um pouquinho do paralelo entre um e outro, tá? A NPD e talvez a ICO, então a CNIL lá da França, alguma coisa assim. E a gente fazendo a pergunta de estamos prontos, sim ou não, ou a NPD neste momento é necessária, sim ou não,
de forma seca, eu falo que não é necessário, porque os direitos existem dos titulares de dados, o consumidor, ou então o titular de dados, que seja, eu falo consumidor porque me vem como uma forma mais clara, mas ele vai buscar os seus direitos, os advogados vão conseguir pedir pelos seus clientes e os outros, no caso, a defender, e as empresas, nesse caso, não estão preparadas também porque não implantaram. Em 15 dias não vão ter como, por exemplo, se solicitada o apagamento e a deleção de dados de um titular, eles não vão conseguir saber onde estão esses dados, porque não tem um data mapping, por exemplo, não sabe onde está, não consegue saber se esses dados podem ou não ser deletados, não é? Porque tem dados que não podem, a gente sabe, questões bancárias, fiscais, etc. Enfim, o que a gente está prevendo já para o futuro, pela não preparação antecipada de todo bom brasileiro, né? O que acontece? Vamos encontrar alguns probleminhas de percalço aí, né? Probleminhas para frente, por quê? Por falta de preparação. Então, a pergunta que a gente faz, estamos prontos? Não. Dá tempo de preparar? Vamos correr, galera, porque tanto os advogados que vão trabalhar no tema, como as empresas que estão vendo, esperando. Eu tive uma resposta de uma das propostas aqui, né, doutor Fernando, já que você comentou, uma das propostas falou assim, vamos esperar a pandemia acabar. Aí eu ainda falei, tá, mas o melhor horário é agora. A pandemia, enquanto não tem cliente, ou melhor, não tem, ou os clientes estão menos, ou então não está tendo uma movimentação muito além do que esperada, é agora que a gente tem que ir atrás. Porque tem um trabalho de bastidor que o pessoal não está vendo, né, para implantação. O processo de implantação, na verdade, do sistema de gestão, enfim, todo ele aí é atrás, é um trabalho de background, de backstage, né, como fala, lá por trás das cortinas. Ninguém vê a princípio. O que o pessoal precisa ver, o titular do dado precisa ver quando eu pedir um dado meu, ou então quiser consertar ou editar um dado meu, algo do tipo, um dado pessoal meu, eu vou lá e peço, e em 15 dias eles me retornam, né? Então, essa é a questão. E eu acho que não sei como é que as empresas vão fazer. A gente vai analisar, vai ficar aí com os ouvidos em pé, só tentando escutar, para ver o que vai acontecer. Eu até tenho... Deixa eu só... cortando. Vai lá, Fernando, vai lá. Uma coisa que é interessante, né? Até foi colocado, né? O processo demora muito. Um diagnóstico demora, em média, 30 dias. 4 de empresa pequena. De empresa pequena e média. O diagnóstico. Sim. Um processo de implantação, eu estou atuando em já tem 1 ano que nós estamos fazendo o trabalho e a gente não chegou a 70% do trabalho ainda. De adequação de uma empresa relativamente grande. Então, é muita coisa que precisa ser feita. Isso que o doutor colocou, trabalho de bastidor é importante. E uma outra coisa que eu preciso chamar a atenção, porque também tem sido, assim, na prática, muito discutido. A lei, no seu primeiro artigo, diz o seguinte: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, vírgula, inclusive nos meios digitais, vírgula, aí depois vê o resto. Isso demonstra que o dado em papel ele é tão importante quanto o dado digital. Atuamos em empresas que investiram milhões em segurança da informação tecnológica e os papéis ficam jogados em qualquer lugar, impressora em local público, arquivo aberto para todo mundo colocar. Não, mas isso não, LGPD não pega. Pega e vai dar problema. Gabriel, desculpa, vamos lá. Imagina, não, sempre fico vendo vocês dois, é um assunto instigante, né? Mas eu tive uma situação bem diferente da sua, doutor Eliton, que o seu ainda está pensando, orçando, né, o seu cliente para fazer uma adequação. O meu cliente ele está provisionando, fica tranquilo, né? Ele disse que ele vai fazer uma provisão em cima do seu CNPJ e que está tudo certo. Se tiver que ter multa, tem multa. Se não tiver, tudo bem. Assim segue a vida. Então, para você ver como que é a cultura, né? Eu me recordo de alguns... Eu vendo esse histórico todo, eu me recordo
muito da estrutura de uma empresa anteriormente. Então, você escutar palavras como governança de TI, você escutar palavras como segurança da informação, e aí um comitê especificamente, não uma área, coisas vagas, sabe? E foi assim que eu caí dentro do direito digital, né? Isso é um ponto que chama muita atenção. Eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês, acredito eu, por ser mais contencioso, né? A nossa atuação é muito maior no contencioso, e eu enxergo que as empresas estão pensando em trocar CNPJs, em alterar a sua forma de atuação, e muitas vezes esquecendo que é muito melhor um preventivo, é muito melhor você ter um olhar mais no consultivo mesmo, prévio, antes do problema e não depois do problema, né? E Gabriel, aí, pode falar. Só complementando um pouquinho para a gente não fugir do tema que você acabou de dizer, né? Só para não estender. Você disse sobre a questão da preparação da empresa. Eu estou tentando resgatar aqui agora. Que você tinha uma visão um pouquinho diferente do que eu falei em relação a tá provisionando para multa. Por exemplo, tem casos em que compensa. Deixa eu só falar a questão. Tem casos em que compensa. Mas a gente está falando de empresas gigantescas, né? Ou talvez empresas que o faturamento anual dela nem é assim tão grande. Mas se você fizer um relatório de impacto e decidir que é aquilo, é uma coisa. Agora, você não sabe o que é. Você nem sabe onde estão os dados, não sabe que tipo de processamento que tem. E aí falar, não, vou provisionar, desculpa, mas ele vai ter algumas surpresas ali na frente. Porque se ele não sabe nem de onde que é, o que não se mede, não se gerencia. Isso aí é uma frase na administração que no primeiro ano a gente começa a ver isso. Então, assim, se não se mede, não sabe nem o que é, como é que você sabe o tanto que você vai provisionar? Uma coisa que... Só para complementar, doutor Fernando, não é para ficar claro, não fui eu que passei isso para o meu cliente. Não atuo nessa área de implantação. Não, para deixar bem claro. É que o ponto do meu cliente era o seguinte, só para ficar bem, para sentir um pouco também o nosso mercado da nossa região, que acredito que não é único. Além de provisionar, de pensar em provisionar, ele não está preocupado com a NPD, porque esse mesmo cliente, com toda certeza, ele vai ter problema na Receita Federal, ele vai ter problema se ele atuar na área que nem o Dr. Fernando, que tem um histórico na Previdência Privada também, ele vai ter problema na SUSEP, ele vai ter problema na Previc. Então, ele já vem com problemas com os órgãos públicos. O ponto dele, que é o que a gente consegue atingir, de certa forma, chama-se imagem, produto. Quem que não esqueceu do vazamento de dados da Sony e da Netshoes, por exemplo? Da Uber? Né? Então, são coisas que estão dentro de nós. Quem é da área do direito digital, o tempo todo se recorda de vazamentos da Target, por exemplo, do caso da Target, que ganhou uma repercussão até hoje, comentado, puxa, quantos anos faz? Né? Então, é mais ou menos nessa linha, e é o que a gente acaba tocando o coração do nosso amado cliente. Né? Doutor Fernando, fica à vontade. Não, tranquilo, eu só queria lembrar que o pessoal está fazendo participação por chat também. Foi colocar aqui que o processo demora muito e as empresas só pensam na multa e não na reputação, muitas vezes. A Isabel colocou uma grande dificuldade na implantação é a empresa achar que o pessoal interno vai fazer esse trabalho de forma tranquila, de forma sossegada. Realmente isso é um problema muito sério, as empresas estarem aí acreditando que é uma coisa simples de se resolver. O que o Dr. Elito coloca, o mapeamento de dados, ele é muito importante e as pessoas não sabem onde estão. As pessoas não sabem onde estão os dados, onde nasce, onde morre, qual tipo de tratamento é feito. E uma outra característica que a gente tem visualizado muito são as empresas esquecendo que existem alguns papéis definidos na LGPD. Eu tenho o controlador de dados, decisão, e eu tenho o operador de dados aí no meio do caminho, que é a pessoa que, a pedido do controlador, faz o tratamento, muitas vezes, né? E é solidário com ele no caso de alguma penalidade. Então, nós estamos falando de definição de processo de qualificação de fornecedores, ainda temos aquela cultura do gratuito, né?
Eu vou ter uma conta, eu vou compartilhar arquivos por uma conta aí de um desses grandes, citando o nome, Google, Microsoft, Amazon. Eu vou pegar a conta gratuita, que não tem segurança nenhuma, não tem nada, a pessoa vê os termos de uso, né? Li, não vi e aceitei, e acredita que está tudo correto, sendo que, se existir alguma falha, essas grandes existem, ela também paga por isso. Eu estou fazendo um backup. Como é que está? Alguém já perguntou como é que está o escritório de contabilidade? Porque manda dados pessoais direto para o escritório de contabilidade da empresa. O jurídico, né, doutor Fernando? Desculpa te interromper. Quantos escritórios que terão... gente, assim como as grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, os escritórios, os consultórios, né? Desculpa te interromper, doutor Fernando, aqui veio na hora. Mas é perfeito. A gente está esquecendo desses pequenos detalhes. A gente tem visto, eu particularmente já vi casos em que a proposta de adequação LGPD é um checklist de uma página. Olha, você faz isso, você faz a política de privacidade no teu site, você tem um termo de uso, tá ok. Você faz uma cláusula padrão no contrato com seus fornecedores e tá ok. E você tá tudo tranquilo. Você investe no antivírus, no firewall, que tá tudo tranquilo. Sério, isso aí tá rodando. Doutor Fernando, mas assim, aí eu vou fazer só uma intervenção rapidinha. Dependendo da empresa, eu estou pensando aqui numa empresa de fundo de quintal pequenininha que nem pega dados, isso é o ideal, né? Não estou falando que não. É porque tem empresa que não tem dinheiro nem para sobreviver direito. E ela não trabalha com tantos dados assim. Aí, nesse caso, eu abriria uma exceção que poderia ser um checklist. Não que eu faria, eu estou dizendo que alguém vai fazer. Mas a maioria das empresas, igual o senhor falou aí, o doutor falou, não tem condições de ser um checklist. Então, mas aí nós temos um outro problema. Essas pequenininhas de fundo de quintal, muitas vezes, prestam serviço para empresas maiores. Mas aí elas vão ser, como que eu posso dizer, elas vão ser cobradas, né? Elas vão ter que ter não existe ainda um selo LGPD, mas a gente vai ter que ter de alguma forma, uma demonstração de compliance, né? É a reação em cadeia, que né, a colega colocou aqui. Essa reação em cadeia, ela vai acontecer, ela já está acontecendo. Então, eu particularmente, eu tenho uma opinião muito grande que pouco se preocupa com a privacidade. A questão da LGPD é uma questão muito mais de ponto de vista econômico do que qualquer outra coisa. A nossa lei foi promulgada em 2018 na seguinte condição: ou o Brasil tem uma lei ou nós vamos perder acordos internacionais, ponto. Isso não foi uma preocupação excessiva com a privacidade do cidadão. Tanto é que a nossa lei, que estava num projeto, que estava parado, ela foi promulgada a toque de caixa, porque a gente estava perdendo pontos em relação a isso. E aí eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que no primeiro momento a adequação das pequenas que se preocuparem com isso, ok. Um pequeno checklist até ok. Mas a hora que a gente pensa que aproximadamente 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, e que são elas que muitas vezes dão suporte, sustentação aos grandes negócios na sua capilaridade, e essa reação em cadeia, que foi muito bem colocada, ela vai existir. Talvez a pessoa não tenha dinheiro para fazer duas adequações. Então, se ela escolher pela adequação do checklist, lá na frente, a hora que o grande cliente dela, que é o que paga as contas delas ali no dia todo, chegar e fizer uma validação, e aí também, outra prática, nós estamos fazendo esse trabalho. Em muitos casos, empresas que a gente já está fazendo adequação, a gente já está fazendo o trabalho de checagem dos fornecedores. E já tem fornecedor que a nossa indicação é troca o fornecedor, porque ele não vai dar conta de te dar suporte. Então, sim, o que eu coloco aqui é mais na questão da inviabilização do negócio, né? A lei ela é bem clara em não inviabilizar o negócio da pessoa, porque existe agora uma lei geral de proteção de dados. Óbvio que ao mesmo tempo que tem que ser um equilíbrio muito bom, um balanço muito bom, porque ao mesmo tempo eu não posso ter problemas com os dados, ou os dados pessoais, no caso, os direitos dos titulares de dados, né? Então, por isso que quando eu falo, dá para escolher entre
várias coisas para fazer dentro daquele sistema todo que a gente aprende. Dá para escolher algumas coisas para fazer e isso acaba virando um pequeno checklist para algumas empresas, ok. Vão ser cobradas lá na frente? Concordo com número, gênero e grau aí, que elas vão ser cobradas e vão perder contrato se não fizerem um trabalho bem feito? Vão também. Mas é que no momento, por exemplo, a empresa que não tem dinheiro nenhum, ela é melhor ela fazer um pouquinho do que não fazer nada. É essa posição que eu estou colocando. Aí, nós temos uma pergunta aqui no chat, doutor Fernando, doutor Eliton. A Isabel está perguntando se nesse caso de parceria com grandes empresas, se já é possível a recusa da manutenção da parceria pela alegação de a menor, né, seria não estar adequada, né? Se poderia uma empresa grande recusar uma parceria ou recusar, como no caso do Dr. Fernando comentou, no fornecimento. E fiquem à vontade para responder. Olha, eu particularmente, a minha orientação, se a empresa, eu estou à frente do processo de adequação, e isso é identificado, e meu cliente pergunta isso para mim, a minha resposta é, cancela a parceria. Se a empresa não está adequada, não quer se adequar, aí é aquela história, você tem que conversar com a empresa também. Ela não quer investir na adequação, não quer fazer, eu estou assumindo um risco desnecessário. Exatamente. Então, nesse aspecto, a minha orientação é cancela a parceria porque você está correndo risco. Busque outra organização para fazer esse trabalho. Eu acho que a gente Em relação... podia também, depois do Dr. Eliton, abrir aí para outras perguntas abertas, ou no chat, ou geral, que a gente já... Não, complementando, eu concordo contigo. Só um parênteses, já passo para você, já abro para a pergunta, rapidinho, doutor Eliton, só complementando aí esse que colocou, se a responsabilidade é solidária, que aí você já engloba na sua resposta. E adianto, apesar de ser uma responsabilidade solidária, aí eu vou já jogo a bola para você, entregando a grande notícia. É solidária, sim, mas e a imagem, né? Uma empresa de menor expressão, perto de uma empresa de grande repercussão, digamos assim, acaba tendo aí um dano muito pior, necessariamente na sua imagem. Quando até pode existir provisão, quando até pode existir recursos financeiros, mas a imagem, a confiança dessa empresa no mercado passa a ter um olhar diferente. Doutor Eliton, para as suas considerações. Sim, o que o doutor Fernando falou, eu concordo exatamente, e a pergunta que a Isabel faz é sobre a possibilidade de existir essa quebra de contrato total, porque afinal de contas, contrato, apesar de que a gente sabe também que o contrato é entre as partes ali, e não preencher uma cláusula do contrato, que provavelmente uma delas vai ser se adequar a as várias coisas que vão surgindo no decorrer do tempo, esse contrato pode ser revisto sim. Ou a tentativa de um adendo, vai fazer um aditivo contratual, a pessoa vai ter que ter, ou então a gente não continua. Pronto, é uma escolha de uma das partes. Então, já está acontecendo, já vi em alguns lugares, já estão acontecendo de empresas saírem correndo atrás para se adequarem, achando que o negócio é um mês para se adequar e não é, ou pelo menos começando a se adequar, porque senão vão perder contratos grandes de empresas enormes, sabendo que eles são pequenininhos e precisam, para a sobrevivência deles, aquela empresa. Maravilha. Eu concordo com... Maravilha. Perfeito. Muito legal. Vamos abrir para as perguntas. Fiquem à vontade para mandar no chat, como já tem sido feito. Ou, enfim, se depois alguém quiser abrir o microfone, aqui acabaria ficando uma confusão pela ferramenta, mas se quiserem utilizar o chat, eu vou passar a pergunta para eles, a pergunta da Larissa, né, Larissa Pigão, de como vocês entendem a atuação do Ministério Público e do PROCON frente aos vazamentos de dados, né, que tem uma matéria no Valor Econômico, pelas informações da Larissa, de 20 anos de investigação sobre vazamento de dados. E nós sabemos que no Brasil, acredito eu que esse MPDFT seria o Ministério Público Federal do Distrito Federal, né? E nós sabemos que eles têm uma atuação diferente frente ao vazamento de dados, né? O Ministério Público do Distrito Federal, eles têm uma atuação, inclusive, sancionatória. Eles já têm atuado há muitos anos em grandes vazamentos que nós tivemos no Brasil. As maiores denúncias, pelo menos nas minhas pesquisas e na minha formação, vem do Distrito Federal. Aí eu queria um comentário de vocês frente a essa atuação do Ministério Público e do PROCON, inclusive contra a própria NPD, né?
acrescentando na pergunta dela se eles podem tomar algum tipo de atitude. Ó, e fica uma polêmica, né? A NPD, essa não vigência, entre aspas, da NPD, é crime de responsabilidade? Ó, vamos lá. Eu vou começar a falar, porque minha parte ficou sobre mais falar sobre a NPD e tal. Primeiro, eu acho que não é crime de responsabilidade, porque senão a gente teria problemas em vários artigos da Constituição aí que até hoje não foram regulamentados, né? Isso aí a gente ia responsabilizar quem, afinal de contas? Bom, isso é uma coisa. Agora, em relação à pergunta aqui, ó, como vocês entendem a atuação do MP e do PROCON, o que acontece? Na falta da NPD, ou na falta de uma lei específica, os titulares, eles estavam não necessariamente à mercê do nada, né? Eles tinham realmente um embasamento quando a coisa era muito gritante. A LGPD, ela veio para falar o que é gritante, o que é menos gritante, mas dar um range aí de uma coisa até outra, dar um espaço de um negócio até outro e determinar o que é que ela vai cuidar. Então, qual que é a função do Ministério Público, do PROCON agora, ao meu entendimento? É que eles vão continuar agindo. Vão continuar agindo porque, a princípio, a gente não tem a NPD, lembra? A pergunta, até que o que eu acabei de dizer um pouquinho atrás, é que nos próximos 2 anos, a função da NPD no decreto é de que ela vai regulamentar, de que ela vai ser a pessoa que vai cuidar, vai receber essas questões por exemplo, de vazamentos, vai ter um acesso com o próprio, não só com o DPO, né? Com o encarregado de dados, vai ter um acesso com o usuário, com o titular de dados especificamente. Agora eu te pergunto, uma NPD de 36 pessoas, que é o que o decreto está falando que vai ter, inclusive gente do MP, gente de outras áreas ali, porque está vindo todo mundo de lá. 36 pessoas. Se uma pessoa de cada cidade do Brasil, 5.000 para arredondar para baixo, entrar ou fizer uma reclamação, já temos um problema. O doutor Fernando falou, os incidentes de dados aqui no Brasil, incidentes de segurança, são 8 meses para se resolver. Imagina o tanto de tempo que vai demorar uma NPD tentar cuidar de um vazamento só. Não estou nem falando dos outros, de vários. Então, como a Isca falou ali, judicialização. Vai ser o que vai acontecer. Quando for um negócio em massa, quem vai entrar? Ministério Público. Quando for um negócio pessoal, quem vai entrar? Eu procuraria um advogado, o advogado vai entrar na justiça buscando os meus direitos. Então, essa é a minha opinião. O doutor Fernando, fique à vontade. Olha, uma fala minha, que muitas vezes até o pessoal do próprio, que é especialista em LGPD não gosta, LGPD não é novidade, né? Nós temos privacidade garantida na legislação nossa, pelo menos desde 1988, tem legislação mais antiga, a Constituição Federal já garante direito à privacidade. Então, não é um assunto novo na legislação brasileira, temos aí outras legislações e, sim, o Ministério Público vem atuando há muito tempo com isso. Recentemente, a grande empresa brasileira recebeu uma multa de 97 milhões por uso indevido de imagem, de captura de imagem, de tratamento de dados da pessoa sem que a pessoa soubesse. A multa foi aplicada dentro da lei sem vigência da LGPD. Então, nós temos aí uma questão, o Ministério Público vai continuar atuando. O que acontece, doutor Fernando, o que o pessoal está dizendo, o que está esperando quando lê a LGPD, é que só vai ter um tipo de sanção, que é a administrativa. A sanção administrativa para a NPD. E, na verdade, não. A gente tem a sanção administrativa, que esse dinheiro vai para fundos específicos. Só que, e a pessoa que teve o dado vazado, que sofreu ali a consequência? Ela tem uma judicialização, sim. Ela pode, em qualquer momento, sim. Então, a investigação administrativa é uma coisa, a judicialização é outra. E as empresas não estão vendo isso. Pelo menos com quem eu converso, eles acham que a NPD vai resolver tudo. Não vai. Ela vai ver administrativamente o que tem. A realidade é que a NPD ela vai se portar como se fosse na minha opinião, como se fosse uma Receita Federal da vida, né? O aspecto administrativo fica a cargo da agência,
mais dessa autoridade, mas o restante seria voltado mais para realmente para o judiciário. Meu sonho é que seja um PROCON mais para frente, tá? Meu sonho é que a NPD, a Autoridade Nacional, complicado. a princípio regule, mas ela ajude a gente também, os DPOs, os encarregados, e ela ajude as pessoas também. Então, para 10 anos, meu sonho é que ela seja tipo um PROCON, uma agência, não, nem é uma autoridade, uma agência. No Brasil, eu acho muito difícil, até pela qualidade das informações, pelo poder, né, em cima das informações, né? Tá abaixo da presidência, quando na verdade deveria fiscalizar a presidência, né? Que a gente sempre brinca em nossas reuniões. Esse é o grande ponto aí que ainda não desceu para nós que estudamos a legislação, né? Eu tenho uma pergunta do Saulo. Essa pergunta eu gostaria, peço licença, doutor Elton, mas eu gostaria que o doutor Fernando respondesse, porque é um perfil de advocacia, Saulo, você que está começando, é um perfil de advocacia que, para você, imagino que é o caminho, se você quiser seguir na área de direito digital, assim como o próprio Dr. Elton se apresentou no início, né? A pergunta dele é o seguinte: ele é um jovem advogado, já está cursando uma especialização pela FMU. Eu conheço alguns colegas que fizeram, viu, Saulo? É uma ótima especialização. E não sei se você está fazendo lá o senso ou estrito senso, mas eu sei que é uma ótima especialização. E ele está se sentindo assim, está um pouco perdido, né, pelo que eu senti. Ele queria um roadmap, né? Então ele queria entender como que ele poderia se portar, como ele poderia destinar a formação de carreira dele. Doutor Fernando, gostaria até pela sua experiência como coordenação de cursos de pós-graduação e especialização, que você desse esse brainstorm para ele e, enfim, com a palavra para responder o nosso querido Saulo. Bom, Saulo, o que eu posso te dizer, de forma geral, você está fazendo uma pós em Direito Digital. LGPD, privacidade, é uma das áreas que você pode aprofundar dentro do Direito Digital, de uma forma geral. Então, nós temos aí uma grande gama de áreas de atuação dentro do Direito Digital, e todas elas, de alguma forma, envolvem a parte de tecnologia. Então, é praticamente impossível você fazer atuação direta no direito digital sem conhecer a parte de tecnologia, os princípios tecnológicos, de forma um pouco mais profunda. Alguns têm se especializado nos processos que envolvam direito digital, e aí a parte de perícia é uma parte complementar bastante interessante, que pode ser adotada. Eu tenho a questão de segurança da informação, cybersecurity, como formação complementar para a atuação no direito digital. Nós vamos ter, dentro em breve, já existe a previsão aí dos smart contracts, que será, o advogado não vai mais digitar contrato em Word, nós vamos programar contratos. Então, a parte de programação de computadores, ela vai ser extremamente importante, e ela, embora seja tecnologia, tem muito pouco a ver com as outras duas. Eu tenho questões de, hoje, uma das coisas que eu falo muito nas pós que eu dou aula é a questão de blockchain, que é uma tecnologia nova, inovadora e que traz suporte para muitas das soluções. Eu tenho a questão de análise de algoritmos, né? Então, ciência de dados, Big Data. Então, uma das coisas, se eu fosse pegar um roadmap para você, é o seguinte: a primeira qual dessas áreas eu vou me alinhar? A partir do momento que você escolher a área, aí você tem toda uma trilha. Um exemplo, para a parte de LGPD, privacidade, o que a gente indica muito, procure um curso de LGPD que não seja simplesmente, como o Dr. Gabriel falou, a lei prática. A gente tem curso, eu posso indicar cursos assim. Faça uma certificação internacional. Eu, Dr. Elton, a gente já está na fase final de certificação internacional de DPO. Então, temos certificação internacional para LGPD Brasil, eu já tenho essa certificação. Então, você tem que fazer todo esse processo de estudo. Então, isso falando em privacidade, lei de privacidade e proteção de dados. Mas tem N outras áreas do direito digital. É importante escolher uma. E aí, Fernando, você conhece várias dessas áreas? Conheço, só que eu trabalho com tecnologia desde 1986.
A minha formação em Direito foi a última formação. Então, eu fiz formação na área de Cybersecurity, na área de programação, na área de redes, banco de dados. Eu tenho certificação internacional em todas essas áreas. Então, e vivência prática. Eu estou aliando direito a isso. Então, não é fácil escolher. E justamente por conhecer, eu falo, escolha uma para você fazer o roadmap em cima disso daí. Gabriel, responde o que você queria. Não, responder, eu queria muito até que você passasse essa visão sua, até pela experiência, pelos anos no mercado. E do meu lado, Saulo, essa orientação, esse primeiro olhar, eu tive, decidi e assim sigo, né? Por exemplo, apesar de estudar bastante LGPD, principalmente o histórico dela hoje, mais voltado para a área acadêmica, eu não tenho vontade de trabalhar com a implementação. Nossa, Gabriel, você não quer ficar rico? Não quero ficar rico. Eu quero trabalhar com outras áreas. Eu gosto do direito digital. Eu quero trabalhar com áreas mais voltadas para o contencioso em si. Não gosto da implementação. Inclusive, Gabriel. indico os colegas. Só um parênteses. Deixa eu só ver. Doutor Elton, eu gostaria que o doutor Elton, na sua resposta, já te passo a palavra, também Sim. comentasse o seu lado da administração, para o Saulo também, para ele ter um conhecimento. Fica à vontade. Sim, a questão da pergunta dele aqui, eu só queria pontuar uma coisa, porque o que o Dr. Fernando falou é excelente, é isso mesmo. Ele fala assim, ó, o sentimento dele, né? Sinto, ele usou esse verbo, então eu vou no sentimento que ele está dizendo. Que estou pegando o trem andando. Para ser bem sincero, é melhor agora do que mais tarde. O trem está andando, mas ele está saindo da estação. Porque nem em vigência está a lei ainda. Então, se essa é a sua ideia, é a questão de foco. O roadmap, o caminho das pedras aí, é sair pesquisando. Já leu a lei? Sabe o que ela faz? Vai atrás de uma XSIM, por exemplo, que o doutor Fernando disse, para a carreira de DPO, por exemplo, tem ali conceitos básicos, depois tem foundation, fundações, depois tem a prática do negócio. São cursos não muito baratos, mas você não perguntou, você não colocou você não colocou valores ali, ou se é barato ou não. Você falou roadmap. Então, tem a IAPP, que é uma agência, ou vamos dizer assim, uma certificadora internacional também. Tem vários cursos de LGPD aqui no Brasil. Eu ainda não conheço, doutor Fernando, uma certificadora Preto, LGPD. Né? Não, certificadora, mas tem cursos em Rio Preto, tá, Saulo? Presenciais não por conta da pandemia, mas o próprio doutor Fernando, depois você segue o perfil dele nas redes sociais, no final eles vão passar o Instagram deles, e aí eles também têm cursos em Rio Preto. Tem a própria comissão, vem para a comissão, Saulo, vem trazer suas dúvidas para nós, participa das reuniões e assim por diante. Só para não tomar muito tempo, tem uma pergunta interessante. Acredito, Andressa, que pelo horário, acho que pode ser a nossa última, né? Mas eu acho que é uma pergunta muito relevante e fundamental, que a Isabel perguntou como podemos comprovar as adequações da LGPD, já que não temos certificado disso, né? Então, eu deixo para vocês aí para responder essa pergunta da Isabel, uma pergunta bem interessante e que realmente já cai mais para a prática. Aí, doutor Fernando, doutor Elton, fica à vontade para responder. Eu tenho um posicionamento muito seguro com relação a isso. A gente ainda não tem certificação. Eu tenho conhecimento de algumas empresas na cidade de São Paulo que estão se certificando para serem certificadoras LGPD. Então, tem algumas que já estão em fase final dessa certificação para poder emitir um selo de maturidade de LGPD. Mas uma das coisas que eu mais gosto nessa lei, e eu falo isso, assim, gosto mesmo, é que a lei fala o que a gente precisa fazer, mas não fala o como. E nós, como advogados, somos muito preocupados com a regulamentação. Não precisa. A lei me deu liberdade para fazer a adequação da forma que eu quiser. A GDPR europeia também não tem regulamentação de muita coisa. E nos 2 anos que nós temos, 2 anos e meio, basicamente, de vigência da GDPR europeia, o que se estuda e o que se tem de informação é que nós tivemos um boom muito grande de inovação, porque não tinha falando como. Então, eles botaram algumas travas, sim, de privacidade, como nós temos na LGPD, e falaram assim, você tem liberdade de escolher, você pode fazer. Isso causa uma certa insegurança, é comum, é normal, mas desde que eu tenha
indicadores e evidências de que aquilo que está sendo pedido na lei está sendo feito, está sendo atendido, não importa a forma como eu fiz. E aí a gente só esbarra, como eu falei no início, da cultura. Não temos o hábito de fazer registro, controle, então nós vamos esbarrar nisso daí. Então, para comprovar, eu preciso registros, eu preciso controle. Para quem é da área de TI, a palavra log, L-O-G, que é considerado aí o patinho feio durante muitos anos da área de tecnologia, log nunca teve tanta importância como agora. Log nada mais é do que o registro daquilo que é feito. Mecanismos de auditoria, que você vai registrar logs, políticas de segurança da informação. Então, tem N critérios e tem N soluções diferentes que podem ser adotadas para comprovar, independente de certificado ou não. Aí, quando a certificadora vier, eu vou ter graus de maturidade mais avançado, menos avançado, mais tecnológico, menos tecnológicos, mas estaremos adequados. Só para vocês terem uma ideia, uma empresa de médio porte possui 1.846 processos administrativos impactados pela LGPD. Doutor Fernando, complementando ali, a lei, ela nem pede certificação, né? Ela pede compliance, ela pede adequação. Exato. Né? Então, isso é uma questão que, né, como você estava falando aí, o doutor estava falando, é bem isso mesmo. E evidências. Pronto, o doutor falou corretamente, ao meu ver, evidências. E o que seria evidências, Isabel? Você fez uma reunião, faz pauta de reunião e assina. Reunião sobre isso, kickoff do projeto. É isso. Vai ter então, o que depois disso? Um produto. Essas reuniões vão gerar um produto. Que produto? Sei lá, depois de um tempo, vocês vão ter o data mapping. O data mapping, vocês vão ter um Excel, que por enquanto ainda não tem um programa específico bom, que pelo menos indicado, assim, eu não indico. Eu prefiro o Excelzão mesmo, porque ele vai lá e faz. Então, o que acontece? Faz o que tem que fazer. O que acontece? Você pega isso, vai gerar um PDF, assina todo mundo. Pronto, isso é uma evidência. Se algum dia uma ANPD ou qualquer outra empresa vier para você, uma empresa grande, falar, você está adequada? Assine o aditivo aqui do contrato, porque você está adequada ou não. Você fala, estou adequada. Como você comprova isso? Essas são as evidências. Ó, o time começou e terminou o projeto. Isso aqui é o que eu tenho. Políticas, tudo em PDF, bonitinho. Se quiser imprimir também, fazer uma pasta igual auditoria ISO, nas auditorias que eu já passei. Né, exato. Nas auditorias que eu já passei, ISO, quando eu trabalhava na Gerdau, era exatamente isso. Eu precisava ter pastas específicas sobre os assuntos. Isso é evidência, tá? Só complementando o que o doutor Fernando falou. Maravilha. Não, exatamente. Eu participei também de processos da ISO e foi desenvolvido um sistema só para comprovar a implantação para depois a certificação da empresa em si. Doutora Andressa, já te deu a palavra antes, eu gostaria só de um comentário que eu vi que tem algumas pessoas interessadas em fazer parte da comissão. Gabriel, sou advogado, como posso fazer parte da comissão? Muito simples, é só mandar um e-mail para aquele WhatsApp, um e-mail para a OAB ou um WhatsApp para a OAB com seu nome completo, a sua OAB e a comissão que você gostaria de fazer parte. Quando a OAB processar essa informação, eles encaminham para a Andressa, que é a nossa coordenadora, e ela já coloca no grupo, e aí vocês já ficam já participam e já têm conhecimento dos nossos próximos passos. Como eu comentei antes, eu gostaria que vocês divulgassem as redes sociais, que eu acredito que pode ser que tenha algumas dúvidas no privado. Fiquem à vontade, pelo menos na minha rede social está aberta, se vocês quiserem perguntar, e aí nós passamos adiante aí o que for do nosso conhecimento, né? O meu Instagram é Gabriel, @Gabriel_M Hernandes, Hernandes com HIS no final, e aí vocês fiquem abertos. Eu não sei se o doutor Elton gostaria de fornecer sua rede social, não sei se utiliza, né, doutor? Eu até utilizo, mas eu ainda estou talvez um pouquinho mais arcaico, ainda estou no LinkedIn, tá? O Insta, ele fica mais pro pessoal, pra parte pessoal mesmo. Pode ser então, no LinkedIn, vocês conseguem me encontrar como Eliton Alcântara, e eu tô lá, é só entrar em contato comigo e a gente pode ir conversando. Doutor Fernando?
Olha, redes sociais, eu vou dizer uma coisa para você, eu conheço muito pouco das redes sociais, conheço de ler, e justamente porque eu leio todos os termos, eu uso muito pouco, né? Aí eu vou pedir um auxílio para a doutora Andressa, para que ela passe do escritório meu, porque é ela que faz toda a parte de gestão dessas redes sociais aqui para gente. Tá certo. Então, só para a doutora Andressa, eu te passo de uma vez. Obrigado, né, pela oportunidade, né? Foi um evento, acredito que maravilhoso. São dois grandes profissionais, são amigos nossos e que têm aí muita bagagem, já estão na prática, já estão na vivência. E o resumo do dia não estamos prontos, né? Doutora Andressa, com a palavra. Obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço vocês, palestrantes, pela disponibilidade. Eu agradeço os presentes online, né, mas presentes e interessados pelo assunto. E eu vou deixar o meu WhatsApp para vocês como sugestão de próximas palestras, que eu acho muito interessante ouvir vocês, o assunto que vocês querem em relação ao direito digital. E eu acho que vale a pena fazer uma foto, se vocês puderem tirar o vídeo ou a imagem, né? Para que a gente possa fazer uma foto que eu acho que vale a pena. Vamos passar perfume, todo mundo. Né? Tô arrumadinho? Eu já tô até olhando aqui, ó. Cabelo, tá tudo. Gente, quantas pessoas! Doutora Andressa, agradecer também a presença dos nossos membros, né? Estou vendo o doutor Matheus, não sei se tem mais alguém da comissão que já está inscrito, né? Sempre bom agradecer aos membros presentes também, né? Que estão sempre aí prestigiando e participando. Acho que tá. Avisa pra gente fazer o X, né? Tá. Bom, gente, agora... Espera aí. Bom, mais uma vez, obrigada. Obrigada por interesse pelo assunto, né? LGPD é um assunto extenso demais, mas se vocês quiserem saber mais alguma coisa, pode entrar em contato comigo, com o Gabriel, com o Dr. Fernando. Eu deixei o meu WhatsApp para sugestões de próximos eventos e próximas palestras. Agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta em relação à Comissão de Direito Digital, fica à vontade. Muito obrigada.